Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Boa quinta-feira. Jesus é o Senhor. Estamos desfrutando do alimento diário que tem como título A Vida de Cristo é Certa. Vou repetir. A vinda de Cristo é certa. Tema geral. Deus nos chama para o seu reino e glória. Quinta-feira, nós temos um versículo aqui de orar e ler. Mas antes dos versículos de orar e ler, vamos abrir em Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 6, versículo do 8 ao 10. E diz assim, ó: Porém Noé achou graça diante de Deus. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Versículo de orar ler, Efésios 1, 4 ao 5, diz assim: Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a filiação, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Título: Santos e irrepreensíveis. Jesus Cristo realizou a redenção por nossa causa. Nos santificou e mudou nossa posição, transferindo-nos do mundo para a igreja, um lugar apropriado para desfrutarmos a palavra, a fim de nossa disposição também ser santificada. Esses 2 aspectos do processo de santificação são necessários, porque Deus deseja santificar-nos, pois esta é a vontade de Deus. A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A vontade de Deus é que sejamos santos e irrepreensíveis, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, ou filiação no original grego, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Deus tem um propósito e nos escolheu antes da fundação do mundo para ser santos e irrepreensíveis perante ele. O capítulo 5 da Epístola aos Efésios relata como Deus realiza o processo de nos tornar santos e irrepreensíveis. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O amor de Cristo pela igreja se manifestou mediante a sua entrega por ela. Essa entrega visa santificá-la como noiva de Cristo, por meio da lavagem do jato de água da palavra, para remover todo pecado, ruga e mancha. O lavar da palavra do Senhor nos purifica. Não menospreze a palavra dita à igreja, porque o falar divino nos lava. Esse lavar remove qualquer mancha, noda ou ruga. Isso é para nos preparar para o casamento com Cristo, em que seremos apresentados como igreja gloriosa, santa e sem defeito. Até aquele dia, quando nos casarmos com o Senhor, precisamos santificar-nos. E foi isso que Paulo disse aos Tessalonicenses: Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Isso está em 1 Tessalonicenses 4:3. A palavra prostituição nesse versículo é fornicação. Eles deveriam afastar-se da fornicação. Em outras epístolas, Paulo menciona ira, discórdia, inimizade, etc. Contudo, aqui ele fala especificadamente da fornicação. Pelo contexto histórico, vemos que a sociedade tessalonicense era promíscua, sem limites morais, semelhantes à sociedade atual, que incentiva as pessoas a cometer prostituição, fornicação. É por isso que hoje o Senhor nos alerta para que nos afastemos dessas coisas.
o Senhor prossegue falando aos Tessalonicenses que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Nosso corpo pertence ao Senhor e não podemos usá-lo de qualquer maneira. Em mensagens anteriores, vimos que algo terrível aconteceu no período anterior ao dilúvio. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres e entre todas as mais que lhe agradaram. Filhos de Deus, nessa passagem, refere-se aos anjos, e filhas dos homens, as mulheres. Esse versículo nos diz que algo anormal aconteceu naquele período. Quando anjos deixaram seu estado original e se uniram às mulheres, houve mistura entre as espécies humana e angelical. Na criação, Deus criou os seres vivos segundo sua própria espécie, e o homem foi criado segundo a espécie de Deus, segundo sua imagem e sua semelhança. Satanás, o inimigo de Deus, usou a estratégia de misturar as raças para anular o homem dentro do plano divino. Um grupo de anjos caídos tomou para si mulheres, as que dentre todos mais lhe agradavam. Com isso, Deus teve de intervir. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Antes disso, algumas pessoas chegaram a viver mais de 900 anos. Adão, por exemplo, viveu 930 anos. Matusalém foi o mais longevo entre eles, com 969 anos. O Senhor limitou o tempo de vida do homem a 120 anos, reduzindo assim a ação dessas pessoas que se degradaram, porque o homem se tornou carnal. Os carnais vivem pelos impulsos e instintos da carne. Para lidar com essa situação, Deus também enviou o dilúvio, para impedir que toda a humanidade fosse danificada por essa mistura. Louvado seja o Senhor por Noé, que era um homem justo e íntegro entre todos os homens de sua época. Noé andava com Deus. Ele gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Como Noé e sua família, Deus preservou a humanidade para cumprir seu propósito de tornar o homem santo e irrepreensível perante ele, para alcançar a filiação por meio de Jesus Cristo, segundo o bom prazer de sua vontade. Pergunta: como o Senhor realiza a santificação de sua noiva para torná-la gloriosa? Amados, a pergunta de hoje diz assim, como o Senhor realiza a santificação de sua noiva para torná-la gloriosa? A leitura de hoje, como sempre, está muito rica. E tem um trechinho aqui no Alimento Diário que diz assim, o amor de Cristo pela igreja se manifestou mediante a sua entrega por ela. Olha só. O amor de Cristo pela igreja se manifestou mediante a sua entrega por ela. Aqui afirma categoricamente: Jesus se entregou pela igreja. Essa entrega de Jesus visa santificá-la. Já tocaram nisso, irmãos? Que o que Jesus passou na cruz, todo sofrimento, toda vergonha, todo vitupério, né? Bofetadas, cuspe no rosto, vinagre para beber, coroa de espinhos, quarentena -1, chibatadas, tudo isso visa santificar a sua noiva. Quem é a noiva de Cristo? Quem é a noiva do Cordeiro? É a igreja. Você consegue se colocar no lugar de um noivo apaixonado? Um noivo que conta nos dedos o dia do seu casamento? Um noivo que é totalmente cego de amor pela sua futura esposa? Pois é, esse é a figura de Cristo. Então, amados, tudo que o Senhor passou na cruz foi para quê? Para que houvesse uma santificação. Por que tanto intento em santificar a sua noiva? Porque Deus é santo e nele não há trevas nenhuma. Portanto, a sua noiva precisa ser sem mácula, sem rugas.
como noiva de Cristo, por meio da lavagem do jato de água pela palavra. Está vendo aí, irmãos? Quanto mais se desfruta da palavra, quanto mais se aprofunda no conhecimento, claro, um conhecimento para o Espírito, quanto mais se gasta tempo em livros espirituais, lendo a Bíblia, mas eu e você estamos sendo lavados. E lavados para quê? Lavados por quê? Ora, para remover todo o pecado, ruga e mancha. Amado, você se acha irrepreensível? Eu me acho irrepreensível? Será que em mim ainda tem algum resquício de pecado? Será que em mim existe alguma coisa que ainda desagrada o Senhor? Eu falo por mim. Existem muitas coisas, amado. Muitas coisas mesmo. Mas eu louvo e agradeço o Senhor pela lavagem da palavra por meio da minha busca, por meio da nossa busca. Essa palavra é para todos nós. Senhor Jesus. Então, visa remover manchas, ruga e noda. Senhor Jesus. Irmãos, o pecado ele deixa nodas, que só a lavagem da palavra pode fazer com que essa noda saia de nós. Isso é para nos preparar para quê? Para o casamento com Cristo, em que seremos apresentados como igreja gloriosa, santa e sem defeito. Senhor Jesus, amados, precisamos estar ansiosos por tal casamento. Na vida humana, na vida conjugal, antes do casamento natural de homem para com mulher, é normal, normalíssimo, tornou-se até quase que uma tradição que a noiva se atrase. Mas a palavra de Deus nos mostra nas parábolas de Mateus que aquelas virgens que se atrasaram não puderam entrar nas bodas do Cordeiro. Não vamos entrar na máxima que as virgens já dormiam no Senhor, nada disso. O que vale ressaltar nessa passagem é que elas, as que não estavam apercebidas, não puderam entrar no descanso e ainda precisaram comprar azeite. Mas as que estavam apercebidas, as que viveram uma vida íntegra no Senhor, entraram para o gozo do Senhor, irmãos, muito rápido. Então que nós possamos nos apressar, que nós possamos nos alegrar no Senhor, que todo ponto, que toda agulhada que o Espírito Santo nos dá ainda é consertando as nossas vestes nupciais, para que nós possamos ser o quê? Aprovados. Então, amados, louvado seja o Senhor por essa quinta-feira e que nós possamos se tornar uma só noiva para Cristo, porque haverá um casamento e esse casamento terá uma festa, umas bodas. Vai haver, sabe o que, irmão? Um banquete que durará 1000 anos. E eu e você fomos convidados para participar de tal casamento. E para ser não só convidados apenas de estar presente, mas para sermos a noiva. Não existe nada mais bonito no casamento do que a noiva. E esse casamento será maravilhoso. Jesus é o Senhor. Ótima quinta-feira.